Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast com Eric Ferraz. Eu gostaria de agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, uma convidada muito especial. Ela é terapeuta holística, trabalha com massagem terapêutica e está aqui para contar a sua história de vida e a sua jornada espiritual. Ah, sim, vamos falar muito sobre espiritualidade e de muitos assuntos para trazer uma expansão de consciência para você que está em casa. Aqui comigo está Marisa Ifanger. Marisa, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de aceitar, de você me convidar para esse momento de bate-papo e que seja aí um bate-papo tranquilo, que a gente possa levar um pouquinho desse autoconhecimento e espiritualidade para aqueles que estão assistindo, ouvindo a gente. Muito bem, Marisa. Quando se trata da sua vida, no episódio passado, teve uma pessoa que esteve aqui com a gente, né? E essa pessoa, ela disse que tinha recordações de vidas anteriores muito claras do que ela fez. Inclusive, ela listou várias encarnações dela. Foi um episódio muito interessante. Você tem lembrança de alguma coisa? Você lembra de algo? Sabe de algo a respeito de outras existências? Você acredita em outras existências? Olha, não tem como, acredito muito, né, que eu tô aqui, mas que eu já vivi outras vidas e que eu tô tendo a oportunidade de estar aqui para resolver algumas coisas. Mas eu não tenho essa lembrança e essa vivência com a Marisa lá atrás, mas com certeza existe sim uma trilha aí que eu já trilhei, que eu já estive, né? Eu acredito que nós reencontramos, né? Então eu estou tendo a oportunidade de reencontrar pessoas e resolver algumas coisas que ainda, né, faltava ser resolvido, mas eu acredito sim que há uma vida, eu acredito que eu já passei e que eu ainda terei. Como é que você adquiriu essa informação? Como é que você passou a acreditar nisso? Só pra gente entender, assim, por quê? Eu acho que desde sempre, Eric, eu acho que pra mim a espiritualidade, a fé, né, o que me move é a minha fé. Não existe, assim, outra maneira. E eu acredito que seria muito raso eu nascer, crescer e morrer. Né? Muito raso. Deus não criaria assim, ó. Imagina, eu tenho prazo de validade. Você fica ali contando, falta quanto, porque é isso, né? Não tem assim, a única certeza é a morte, né? Então, eu acredito que desde sempre, desde que eu entendo que vida é vida, eu acredito que sim, que aqui eu vim para resolver algumas coisas, para fazer a diferença, para ter a oportunidade de crescer como ser humano e de evoluir. Muito bem. E aí você veio, passou pelo período de gestação, como sim, todo mundo. Sim. E aí como é que foi a sua infância? Como foi o nascimento seu? Então, tem alguns detalhes aí para serem? Tem. Eu venho, né, a minha história, né, na realidade, assim, eu sou ali anos 90, imagina os meus pais, né, eu venho de uma geração que não falava nada, né, onde se escondia até uma gestação, né, antigamente as mulheres, elas escondiam a gestação, a criança nascia, ninguém podia ver, né, tipo, não pode olhar, não pode, né, era tudo embrulhado ali numa faixa, era moeda no umbigo, então assim, eu sou dessa época, né, e eu nasci, fui crescendo, nunca soube muito da minha história, só que chegou um determinado momento que eu quis entender o que acontecia comigo, né, então, entender meu nascimento, sabe, fazer parte da minha história, da minha vida, né. E aí, numa conversa com a minha mãe é uma pessoa muito fechada, né, e foi meio que eu puxando ali, tirando algumas coisas, eu soube que eu nasci com uma parteira, que se chamava na época Gertrudes, e aí eu lembrei de Santa Gertrudes, e essa parteira, ela foi nesse sítio onde a minha mãe morava, com condições bem precárias, e meu nascimento foi ali. A minha mãe conta que meu pai já é falecido, minha mãe ainda é viva, mas meu pai era alcoólatra. Na hora do meu nascimento, ele entra com um amigo na sala onde ela estava parindo. E ela toma um susto e naquele momento ela tem uma recaída e ela vai para o hospital. E eu fico aos cuidados dos vizinhos. Então, esse vínculo maternal de amamentação eu não tive.
né? Então, eu sei que esse nascimento foi conturbado e que nós não criamos vínculos, né? E isso também me fez entender a relação que eu tinha com a minha mãe. Durante um bom tempo da minha vida, eu tinha a sensação que eu tinha algum problema, porque eu falava, eu não consigo sentir, assim, muito forte essa coisa de estar presente, a minha mãe ser minha melhor amiga. Eu nunca tive isso, né? Mas hoje eu entendo que é pelo fato desse vínculo, né? Porque a gente precisa ter vínculo. A amamentação, ela é o maior vínculo que um filho tem com a mãe. E mesmo quando não há amamentação, né, a gente sabe que hoje tem o Golden Hour, que é quando a criança nasce, ela já vai para os braços da mãe. Eu sou doula também, né, então você já tem a oportunidade de pegar aquele filho, é aquele primeiro contato, independente se é parto normal, se é uma cesariana, hoje esse contato ele é imediato, que é esse vínculo. E esse vínculo eu não tive, esse vínculo foi cortado. E nós somos o quê? Uma linha do tempo, né, Eric? Tipo, tá no meu inconsciente, tá na minha memória, faz parte, né, da minha vida. Então, meu nascimento foi um pouquinho fora desse padrão, né, de colo, de acolhimento, que é o que hoje a gente tem, né. Então, assim, hoje eu tenho um filho de 21 anos e o meu maior amor, assim, né, minha grande inspiração, né, e quando eu tenho ele nos meus braços, 21 anos, ele me abraça e ele tem, a sua comida é a melhor, faz aquilo que você sabe fazer que eu amo, então isso é um vínculo que ele vai levar pra vida, né, e esse vínculo aí materno de nascimento eu não tive. E a adolescência? A adolescência bem espoleta, né, eu sempre fui muito curiosa, assim, sempre falei muito, eu fui muito comunicativa, desde ali que eu comecei a ir pra escola, fazer amizades, mas eu tive uma adolescência um pouco ali criança, infância e adolescência, porque a infância ela vai ali até os 10 anos, 12, e a adolescência a gente diz que vai ali dos 12 até os 18 mais ou menos, ainda tá na adolescência, que é uma fase, hoje a gente lida, né, com essas questões de infância e adolescência, na minha época não se lidava, ia indo, né, vamos indo, e foi crescendo, e na adolescência eu tive, assim, essa fase meu pai era muito rígido, né, então, assim, eu era aquela que se meu pai estivesse conversando com uma pessoa, a gente não podia passar na frente, né, a gente apanhava muito na minha época, nossa, apanhei demais, tudo, se brincava com o menino, rei no chicote, o tempo todo, a gente apanhava por nada, né, então, hoje a gente diz que isso é tóxico, né, mas, ao mesmo tempo, era a maneira que eles tinham de educar, né, então, foi uma fase, assim, muito rígida, né, eu sou da época de dar benção pro pai para dormir, dar benção pra mãe, né, ter o respeito, chamar de senhor, de senhora, então, foi essa fase mais, que o meu pai prendia muito, né, eu fui sair de casa, Eric, meu primeiro namorado foi aos 18 anos. Então, assim, eu não tinha, TV, fui ter TV na minha casa aos 12. Então, assim, a gente dormia muito cedo, era 6 horas dormia, 6 horas da manhã acordava, era 10 horas o almoço, 2 horas da tarde o café. Então, assim, sabe, aos domingos era todo mundo ali junto. Meu pai, ele se servia primeiro, depois a gente se servia. Então, era muito diferente, né? Foi bem rígido, né? A minha adolescência foi uma adolescência... Eu saía de casa para estudar. E não era fácil também, né? Eu morava distante da escola, então tinha que andar um pedaço a pé, no barro, fazer a troca do sapato para não chegar na escola toda suja. Então foi uma fase bem difícil, assim, sabe? Ao mesmo tempo, uma fase pura, né? Porque a gente comia a fruta do pé, brincava, boneca era espiga de milho, então era uma época, sabe, pegava vagalume, época de vagalumes, pegava vagalume na garrafa, então era coisas mais saudáveis, né, então foi mais complicadinho. Eu vivi também essa infância anos 90 e realmente é outra realidade, né? Parece outra coisa. Você falando assim, é outro mundo, outra coisa completamente, né? Não tem essa coisa de tecnologia que a gente tem hoje. Sim. Bom, você contou parte aí dessa sua história de vida, infância e adolescência. A jornada espiritual começa aí também? Começa. A minha jornada espiritual começou muito cedo, né? Eu venho do catolicismo, né?
A minha madrinha de batismo era tipo que a gente chama de carola. Sabe aquela pessoa que vive na igreja? Então, assim, missa das 5 da manhã, a filha cantava na igreja, tocava. Então, esse mundo espiritual, ele foi inserido na minha vida desde criança, né? As novenas de Natal, 12 de outubro, a missa de Nossa Senhora, eu coroava a Nossa Senhora, fui coroinha, fui catequista. Então, desde muito cedo eu fui inserida nesse lugar. E dentro disso, né, você vai se descobrindo ali, né, você vai, então, desde sempre, o respeito, a comunhão, eu comunguei muito cedo, né, que é lá receber a hóstia, né, então ali era um evento, né, você fazer a primeira comunhão era um evento, né, você ia lá, você fazia a primeira comunhão, você comungava e tinha todo o respeito. Mas ali perto dos meus 17 anos, eu fui para o magistério. E nessa época, eu falei, tinha um seminário na minha cidade, e aí eu falei, eu vou fazer teologia nesse seminário. Mas foi numa brincadeira, sabe? E ali foi o meu despertar, assim, de consciência para descobrir outras religiões, né? Porque através da teologia, eu consegui descobrir que existia outro mundo, né? Você começa a entender que o mundo não é só aquilo que você está lendo, que o padre está falando. Por mais que eu sou muito questionadora, sabe, Eric? Hoje eu entendo que o outro, ele é um humano, né? O padre, o pastor, é um humano que tem defeitos. Mas eu acho que nessa fase de teologia eu falava assim, não é possível que aquele padre está pregando, mas fora dali ele não faz o que ele está falando. Então isso começou a gerar em mim um desconforto muito grande, mas ao mesmo tempo uma libertação, né? Porque conhecer outras religiões também é importante, né? Eu acho que a gente não pode ficar muito focado, né? Penso comigo só numa coisa, né? E viver esse mundo espiritual através da religião você buscar, né, outras fontes, beber de outras fontes. Você estudou teologia. A que conclusão você chegou sobre a Bíblia? Olha, eu acho que a Bíblia... eu acho, não, eu tenho certeza, né? Que se eu acho é porque não... A Bíblia, ela é um livro escrito, né? Tem o Antigo e o Novo Testamento. Quem escreveu? Né? A Bíblia, vamos supor, se ele é a história de Pedro, que eu sou alucinada por Pedro. Mas, na época que Pedro vivia, era uma situação. Hoje é outra. Então, eu acho que a gente precisa ter compreensão, ler, mas a gente vai trazer Pedro para os dias atuais. Então, quem seria Pedro hoje? Então, eu acho que a gente não pode ir a ferro e fogo, Eric, né? A gente precisa ter a compreensão que, mas na Bíblia está escrito assim. Então, mas na época que a Bíblia foi escrita, não era a época que a gente vive hoje, né? E a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, eu penso que, de verdade, o contato com Deus, ele é direto. Ele não precisa de intermediário. É importante você saber, porque você não pode ser ignorante, né? Então, você saber o que ali está escrito. Eu estudava muito Salmos, por exemplo, e ao mesmo tempo é um livro, né? A Bíblia, ela é um livro que você pega para ler de escrituras belíssimas, né? Tem coisas ali incríveis que você fala, meu Deus, olha que lindo, né? Você lê um salmo, por exemplo, ele é um salmo que ele vai te trazer cura, que ele vai te trazer despertar, mas para isso você tem que ter entendimento, senão você vai ler um salmo, só vai ser um salmo, né? Então eu acredito que a Bíblia, ela é uma ferramenta. Muito bem, muito bem. Sabe o que você está me fazendo lembrar de algo que está acontecendo com as Bíblias atuais? Elas estão vindo com algumas notas de rodapé e os versículos, por exemplo, ficando entre colchetes e dizendo, esses versículos bíblicos não se encontram nos manuscritos mais antigos. Está tendo essa polêmica, porque foi encontrado lá os manuscritos do Mar Morto, coisa já antiga, e aí eles estão analisando aqueles manuscritos mais antigos e vendo, olha, peraí, os mais antigos não tem esses versículos aqui. O que a gente faz? Tira? Parece que tem essa coisa do João Ferreira de Almeida, algumas leis. Sim. Que você não pode simplesmente ir lá e mexer na Bíblia e tirar, porque isso, não pode. Dá até cadeia. Tem essa questão. E você falando sobre essa questão de quem seria Pedro nos dias de hoje, provavelmente, com certeza, teria que se adaptar aos dias de hoje, né? Porque tem essa questão cultural da Bíblia. Sim. Eu acredito que Jesus seria diferente nos dias de hoje. Eu acho...
Porque eu queria citar que Jesus, por exemplo, ele, quando viu os campistas vendendo no templo, ele virou mesas, tava com um chicote na mão, que se ele fizesse isso hoje, ele seria preso imediatamente. Ou morto, sei lá, espancado na rua. Exatamente. Né? Então, acho que essa questão cultural que você falou é primordial para se entender a Bíblia. Sim. Que não dá para você pegar o que está ali há 2000 anos atrás e trazer, encaixar para 2025. Sim, de maneira nenhuma. Né? Coitado das pessoas que se divorciaram conforme está escrito na Bíblia lá 2000 anos atrás. Teria que ficar com um marido abusivo pro resto da vida. Porque não teve uma traição. Isso, por exemplo, uma questão sexual ali. Exatamente. E aí a gente entra muito nessa questão, né, religião, e aí foi um dos fatos, né? Hoje eu vivo uma vida espiritual, né? Uma jornada. Mas hoje eu não me encaixo, Eric, em casa, né? Então, assim, ó, pra mim a religião, ela é uma casa. Religião não é espiritualidade, né? Eu acho que estamos cansados de ouvir isso, né? Eu já ouvi alguns podcasts daqui e as pessoas falam, gente, espiritualidade é uma coisa, religião é outra, beleza? Né? Então, assim, a gente tem que ter essa compreensão e esse entendimento, né? Eu acredito que nós somos livres. Eu não acho também que Jesus, ele escolhia. Sabe, assim, ele escolhia, porque é muito isso, assim, às vezes eu escuto as pessoas dizendo, olha, mas você viu que Jesus escolheu Ruth, porque Maria Madalena, porque Jesus, todo mundo era igual, né, então assim, e hoje tem muito isso, né, a religião, ela passou a ser uma comunidade, é um grupo. Então, por exemplo, se eu sou católica, eu faço parte do catolicismo, do grupo de oração, eu preciso cumprir algumas regras. Se eu sou evangélica, eu faço parte do grupo de mulheres, dos ensinamentos bíblicos. Se eu não fizer parte, eu não estou fazendo... E aí, assim, não, mas você tem que agir assim. E eu acho que nós não temos que nada. A gente tem que ser a gente mesmo, porque é sobre não precisar. Se nós soubéssemos o quanto nós somos potentes na nossa oração, nós pedimos para o outro orar pela gente, rezar pela gente. Óbvio que quanto mais, isso é uma energia, uma egrégora, né? Quanto mais pessoas estiverem fazendo, mais potente fica. Mas é você que tem o poder. A unicidade, o único é nós. E dependendo do caso, o mundo inteiro pode estar... 8 bilhões de pessoas orando por alguém. Se ela também não fizer a parte dela... Não fizer a parte dela. Resolve, então, né? É único. A fé ela é única, né? Então, assim... E aí, quem é Deus, né? Deus, ele é tudo. Deus é você, Deus é o animal, é a natureza, sabe? Existe uma força divina. Deus não é hoje uma pessoa em si, uma única coisa. Deus não está só dentro de uma igreja, né? Então, essa questão do julgamento, sabe? É que fulano, olha, ele é falta de fé. O que levou... Hoje as pessoas veem alguém com depressão e elas dizem, é falta de Deus. É falta de um tanque para roupa para lavar. Gente, depressão é uma doença, por favor, né? Então, às vezes eu começo até... questionar, tem tanta forma de conhecimento e às vezes tem tanta ignorância. Falta de empatia, né? Nossa, o que é empatia para você? É isso, sabe, olha para o outro e entenda, o seu sapato, Eric, não me cabe. Não tem como eu dizer assim, mas o Eric, eu calço teu sapato, eu sei o que está acontecendo com você. Então, sabe, é sobre você não entender que o outro, ele não tem, na realidade o outro, ele é uma ferramenta que está disponível para você trabalhar a sua sombra. É só isso. Quando o outro passa na sua vida e ele causa uma dor, que ótimo. Sabe por quê? Porque ele foi o teu despertar. Porque a gente só cresce na dor, Eric. Ninguém cresce no amor. Ninguém, desculpa, não cresce. É através de um momento, pode perceber que toda a história, seja ela contada num testemunho religioso ou em qualquer situação, sempre há uma dor profunda. E aí entra, né? Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. E a maioria tá vindo pela dor mesmo, né? Não tem escapatória, né? Então, assim, como que você vive? Quem é ateu para você? Às vezes a pessoa fala, ele não tem religião, ele é ateu. Mas quem é o ateu? Em alguma coisa ele acredita. Que for, por exemplo, na coisa ruim, mas ele vai acreditar, ele não é ateu total, né? Então, eu acho que a gente não tem que rotular. O que eu
não quero mais é rótulo, né? A igreja, para mim, ela ficou pequena demais. Né? Você já teve outros rótulos além de católica, né? Já. Dá uma pincelada pra gente. O que você fez? O budismo, que eu acho assim, que quando eu entrei um pouquinho, o budismo, ele é super... Ele é autoconhecimento, ele é interno. O budismo olha pra dentro. E eu acho isso incrível. É engraçado que o budismo, ele meio que... Ele flerta um pouquinho com agnosticismo, com ateísmo, né? Isso, porque ele não tá lá pra dizer, tem um Deus. Tem um Deus, não. Não tem isso, né? Não tem isso. É o silêncio, né? É a meditação, né? É encontrar o Dharma, sabe? Assim, o Dharma é isso, né? Você tá em paz, a missão ali, é você olhar e falar, esse é meu Dharma, não é mais o karma, né? Então, E aquela coisa, todo mundo pode alcançar o estado de Buda. Nossa, todo mundo pode ser Buda, né? Total, né? E então o budismo, ele me trouxe muito esse lugar de silêncio, né? Então estudar um pouquinho e saber um pouquinho, a base dele é isso, né? Meditação. Os Mormons, que eu acho incrível, eu lembro que eu combinei com o pessoal, porque na Igreja época... Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não é isso? Isso, exatamente. Só que eles vêm de outros países, né? E eles vão nas casas, eles marcam os dias e chegam todos arrumados para falar sobre algo. E eu peguei e falei, eu vou estudar isso. E não avisei meu pai. Quando eu penso que não, bate na porta lá 4 homens, meu pai faltou sair com cacete em cima de mim. E aí eu estudei durante um tempo. Eu acho muito interessante, né? Porque eles fazem uma missão, né, Eric? Eles largam tudo. Eles largam família. Eles largam filhos, muitas vezes. Normalmente são solteiros. Eles saem numa missão, né? De levar ali um conhecimento, uma palavra. Então é bem interessante, assim. Eles não têm muitas regras. Sabe? Disso pode, disso não pode. Não tem, assim, uma questão muito regra. O kardecismo, que pra mim, assim, eu lembro que eu trabalhava numa empresa chamada Adran S.A. e na época eu trabalhava lá para estudar. Essa empresa até existe no Paraná. E eu fui servir um café pro dono da empresa, pro diretor. E quando eu entrei na sala, ele falou pra mim assim, você conhece esse livro? E tava escrito Allan Kardec. E eu falei, não. Ele falou assim, então leia, que vai ser útil para você. E eu peguei aquele livro. E eu lembro que eu tinha que esconder, porque se a minha madrinha pegasse, nossa senhora, ia falar que eu tava mexendo com coisa errada, né? Porque era isso. A visão kardecista antes era, isso é de espírito, né? Muita crença, né? E ali eu comecei a ler, entender o que era um passe, o que era a vida após a morte. Na época que eu frequentava, assim, eu tinha muitas sensações, né? Eu falei que eu dava muito trabalho, né, na mesa de passe, assim, porque eu via mesmo, sentia. E o que você via? Dentro, né, quando você vai tomar um passe magnético, por exemplo, você tem uma sala mais escura, né, uma sala que as pessoas estão de branco ali, e eu começava a ver criança chorando, gritando, às vezes pessoas passavam por mim, e aí eu saía mesmo, assim, eu começava a chorar. Eu lembro que uma vez eu deitei numa maca para um tratamento espiritual, e aí aquelas pessoas todas em rodas de mim, eu falava assim, gente, viu, tem um monte de gente aqui que precisa ser cuidado, eles estão desesperados, ajuda, e vinha aquele choro, e aí ela, calma, vamos lá, e aí eu sabia que ali tinha outros espíritos ali no espaço, né, naquele local ali. Então foi uma experiência, o kardecismo, ele foi um divisor de águas de vida após a morte, né? Então, até de lidar com a morte, sabe, Eric? Eu acho a morte uma das coisas mais lindas que existe, por incrível que pareça. Olha, fale um pouco mais sobre isso, porque é uma visão bem diferente. Normalmente é o terror para a maioria das pessoas. Não. Principalmente, acho que para você. Bom, no caso, é o contrário para você, porque você acredita que não termina aqui, né? Não. Que a morte é só uma passagem, imagino uma passagem, eu. Mas aí, fala um pouquinho sobre isso. Eu trabalhei no hospital uma época, eu era recepcionista, e de sábado ou domingo a gente dava plantão. E nesse plantão você fazia tudo. Então, por exemplo, eu entrava às 11 da noite, saía às 6 da manhã. E só tinha um médico no hospital que ficava no centro cirúrgico, ali na UTI. E se alguém viesse a óbito, você tinha que subir, pegar essa pessoa, descer com ela no elevador, colocar numa salinha, ligar para a funerária, ligar para a família para dar a notícia. E eu lembro de um cara, ele tinha 26 anos na época, e ele era muito baladeiro. O pai caminhoneiro, a mãe dona de casa, e tinha uma irmã. E ele pegou uma gripe.
E essa gripe dele ficou mal curada. Sabe quando você toma um remédio, mas não sara direito, e aquilo foi, né, protelando e virou uma pneumonia. E ele foi no hospital numa quarta, ele deu entrada, e quando fizeram um raio-x do pulmão, o pulmão dele estava inteiro, tomado conta, preto, e ele foi para UTI. Eu lembro que no sábado que ele veio a óbito, as enfermeiras punham lençol molhado, o lençol secava, porque ele tinha uma febre, assim, que não conseguia se controlar. E ele veio a óbito. E nesse dia que ele veio a óbito, eu precisei ligar para o pai, para a família. Eu lembro que o pai chegou, bateu no balcão e falou: você é fria, você está dizendo que o meu filho morreu e você está dizendo com a maior naturalidade. Você é uma pessoa fria. E aí na hora, assim, eu, né, voltei para trás. E aquilo, até hoje eu lembro, né, anos, mais de 28 anos isso aconteceu. E eu entendo que a morte, Eric, ela é a partida, ela é o final daqui. E quando você morre é porque você cumpriu o que você precisava cumprir. A morte natural, então, eu acho isso, eu falo, gente, poucos morrem dormindo. São pessoas que vivenciaram, talvez, um processo tão lindo aqui, que, tipo, tá na hora. Eu não acho, nós somos egoístas. Porque uma pessoa vive 90 anos, às vezes tá de cama e você fica, ai meu Deus, que ela continue aqui. Pra que você quer uma pessoa que não consegue pensar mais? Porque nós vamos envelhecendo, a gente vai perdendo a força. A gente é uma planta, né, que você perde a força, você não tem mais força nas pernas, você não consegue pensar, você não tem o mesmo raciocínio, você não tem a mesma agilidade. Então a morte, ela é um presente para você desse mundo aqui, né? Então você viveu uma história e essa história se finaliza. Obviamente que a gente está falando sobre a morte no sentido natural da coisa, né? Agora existem as mortes provocadas, né? Que aí é o suicídio, é um acidente que acontece. Apesar que mesmo o acidente, eu falo que as pessoas falam, nossa, como que pode, né? Poderia ter sido diferente. Será? Né? Será que poderia? Será que... Porque eu acredito que nós temos já tudo detalhado, Eric. Não adianta fugir. Tá? Tem dia, hora e lugar. Sabe? Isso é fato. Dia, hora e lugar. Então, por isso que é hoje. Então, diga que ama, perdoe, fale, mande aquela mensagem, porque é fato que a qualquer momento não existe mais. Né? E a gente adia tanto, e eu acho que a dor do luto é isso. Você adia o perdão, você adia dizer que ama, você adia aquela ligação de falar assim, viu, só tô ligando pra saber como você tá. Se perdeu, né, Eric? Não tem mais isso, né? Ninguém se importa mais com nada. Você trabalha, você faz, você não tem tempo? Não, você tem tempo, tem falta de interesse. Então, é viver da melhor forma possível. Né? Hoje de manhã eu dou mentoria de manhã, né? E um mentorado eu falei, e aí, já acordou? Já tá em pé? E aí me veio assim, olha, você tem a oportunidade de levantar. Tem pessoas que querem ver o sol, mas tá na cama de um hospital. E aí eu acho que a gente passa a viver no automático e a gente não pensa nisso, sabe? Em quem poderia, por exemplo, querer levantar de uma cadeira de rodas e não consegue para fazer uma caminhada. E você diz assim, ai, não vou hoje não, tô cansado. Poxa, né? Então, a morte, ela é um prêmio para você, né? Óbvio que a morte é lidada, né? Uma mãe que perde um filho, por exemplo, não tem explicação, né, Eric? Eu acho que é um dos temas que é mais sensível e mais forte que a gente pode dizer. Mas a morte, ela faz parte do nosso ciclo da vida, né? É um fim. É um fim que ele vai chegar, ele chega para mim, ele chega para você. Então, eu acho que entender a morte como algo natural da vida, né? Interessante você falar sobre isso. Eu estava recentemente agora vendo vários vídeos a respeito de cartas psicografadas, né? Uhum. Inclusive, um dos próximos episódios que a gente vai fazer aqui vai estar relacionado a isso. Sim. E uma coisa que eu vi que era em comum com vários deles, dizendo que sofreu um impacto, caiu da moto, caiu de um helicóptero, aconteceu não sei o quê. E teve uma citação de alguém que disse que era como se fosse um passarinho saindo da gaiola. Que, tipo, a pessoa só... Nem dor ela sentiu. Ela só apagou, viu que estava meio assim e viu o próprio corpo dela ali. Né? Então, eu imagino que é muito mais simples do que as pessoas imaginam, né? Sim. E se dá lugar para outro, né? Eu tenho para mim... uma história que para mim, assim, faz muito sentido.
Quando eu perdi meu pai aos 53 anos de idade. E eu tava fora. E foi, tipo, muito sincrônico esse acontecimento. Foi no domingo, Dia das Mães, ele me ligou, eu liguei pra falar com a minha mãe, eu estava distante. E aí, nesse dia, ele falou comigo, nesse Dia das Mães. Inclusive, vai fazer aniversário já que ele faleceu. Eu sou tão assim, pra mim isso é tão... Eu sou tão resolvida com isso, que você acredita que eu esqueço? Eu não lembro, né? Tipo, não é uma coisa assim, eu sinto falta, sinto saudades. Eu fui uma filha, Eric, que assim, eu não respondia ao meu pai, sabe? Assim, eu sempre aceitei tudo que ele dizia, enfim. Mas eu acho que eu fiz tudo que eu precisava fazer em vida. Eu nunca critiquei a bebida dele, né? É uma escolha. E aí eu falei com ele no Dia das Mães. E ele conversou comigo e dizia assim pra mim: olha, você se cuida, porque eu não tô aí, tá tudo bem, mas logo a gente vai se ver. E ele falou coisas que ele não era acostumado a fazer. Beleza. Quando foi na quarta-feira, o meu irmão me liga. O pai passou mal e tá internado. Eu falei: nossa, como assim? Aí ele teve um derrame. E aí ele ficou quarta, eu tava em São José do Rio Preto, eles são do Paraná. E aí isso foi na quarta. Eu falei: olha, eu consigo ir final de semana. Eu tenho uma reunião no sábado, na época eu trabalhava aqueles biscoitos Mabel. Eu era promotora de vendas. E aí eu falei: eu tenho uma reunião no sábado de manhã, logo depois da reunião eu já sigo e vou pra vê-lo. Na quarta eu liguei no hospital estável, na sexta estável. No sábado eu tava entrando em reunião, meu irmão me liga: é melhor você vir que o pai tá muito ruim. Então, ele tá na UTI. Eu falei: não, eu vou agora. Nem participei da reunião, saí, fui procurar um ônibus pra ir. E, tipo, demorava, né, pra chegar. Mas mal eu já sabia que meu pai já estava morto. E aí eu fui, peguei um ônibus. Eu lembro que eu cheguei na rodoviária de São José do Rio Preto 1h. 1h15 saiu o ônibus. Eu senti um cheiro de flor de cravo tão grande. Falei: nossa, que cheiro de cravo. Mas eu não associei. E eu fui. Quando eu tava chegando em Marília, que ainda para eu chegar em Londrina ainda tinha algumas horas, meu irmão liga e fala assim, meu irmão me chama de Ti. Ti, o pai já tá morto. A gente já tá velando. Aquilo, Eric, eu juro pra você, eu não sentia meu corpo. Eu não sentia meu corpo, eu não sentia minhas mãos, eu não sentia. Eu falei: meu Senhor, o que tá acontecendo? Eu lembro que tinha uma senhora, eu falei: posso sentar e conversar com a senhora? E fui conversando com ela. Cheguei, quando eu tava chegando lá, tinha-se o costume de velar em casa, sabe? Colocar aquelas plaquinhas. Quando eu chego na esquina da minha casa, que eu olho aquela plaquinha, eu não senti meu corpo, eu não senti minhas pernas, eu fiquei em estado de choque. E aquilo durou uns 5 minutos. Imediatamente eu olhei e eu falei: como Deus é bom. Meu pai era alto, meu pai era um homem forte, bonito. E se o meu pai sobrevivesse, simplesmente ele perderia a fala, ele perderia o andar, porque ele teve um derrame seríssimo. Então eu falei: que bom. Eu falei: meu pai, por mais que ele foi tudo, ele foi uma pessoa boa, porque Deus não permitiu. Meu pai não, sabe, eu acho que seria muito difícil. Meu pai na cama, dependendo de alguém dar banho. Então, eu fiquei tão feliz, Eric, eu falei: Senhor, que bom. E a partir daquele momento, eu me tornei muito firme ali. A minha mãe passando muito mal, porque ela assistiu a tudo. O meu irmão muito culpado, né, da morte dele. Ele trabalhava com o meu irmão na época. E eu muito firme, eu lembro que eu fui, sabe, a hora que enterrou assim, eu falei: pronto, a história dele se encerrou. Eu sofria? Não. Eu acho que naquele momento ali, eu entendi que ele vivenciou o que ele tinha que vivenciar. E é um ciclo certo. Que teve começo, meio e fim. E faz parte. E que bom que foi dessa forma. Meu pai teve um derrame na quarta, morreu na sexta-feira à noite. Né? E aí eu falei: nossa, como é, né? Eu não estava presente, não era para estar. A minha mãe, poucas vezes que ela falou, uma das nossas diferenças que a gente tem é isso, né? Porque eu queria muito saber a história e toda vez que eu questionava, ela falava: eu não quero falar sobre isso, porque deve ter sido dolorido para ela, né? Mas numa das falas ela falou assim que na sexta-feira, no horário de visita, ele perguntou de todo mundo, mas de mim não. E ele pediu para minha mãe não falar para mim que ele estava ruim, porque eu não chegaria a tempo. Então, assim, eu acho que foi uma coisa tão, sabe, tão forte, né? Que ele já sabia o que ia acontecer e que tá tudo bem. E que ele saberia, ele soube que eu saberia lidar com isso. E até hoje, você sabe que aí ele faleceu
no último, era o Dia das Mães, ele faleceu no final de semana seguinte. Um ano depois, no último final de semana, 9 meses depois, nasceu o meu filho, João Pedro, né? Então, assim, eu perdi o pai, um ano depois, no último domingo, eu tive meu filho. Meu filho também é de maio. Então, eu falo que Deus tirou um homem e me devolveu um homem, né? Foi muito rápido. Então, eu tenho pra mim que é uma força muito grande que vem do meu pai. E é assim, a ligação que eu e ele tem é de outras vidas, Eric, não é assim. E meu filho, ele é muito especial, não é porque é meu filho, mas ele é um menino extremamente assim, ele não é dessa geração agora, o espírito dele é velho. Então assim, 21 anos, ele nunca foi numa balada, ele não bebe, ele odeia bar, ele trabalha, ele é assim, é incrível, assim, as coisas que ele fala, às vezes eu falo, meu Deus, da onde tira, né? Ele tem uma sabedoria, assim, um menino honesto, sabe? Assim, nossa, e sonhador, né? Ele, mãe, eu tô trabalhando pra isso, pra aquilo. E o amor que ele tem. Então, eu falo que assim, eu sou muito abençoada, porque Deus me presenteou imediatamente, né? Então, vai-se um homem, mas chega-se um outro homem. E ele fala pra mim, porque eu conto a história pra ele, dele fala assim, mãe, não tem problema, viu? Eu tô aqui porque hoje eu sou o seu sangue. Eu tô aqui pra estar com você pra sempre. Então, é interessante, né? E eu vejo muito isso, né? Eu falo, nossa, foi muito rápido. Né? Ele tem uma consciência espiritual, né? Muito. João Pedro é muito sensível. Muito. Seu pai se foi no mês de maio. Seu filho nasceu no mês de maio. Você está aqui nesse podcast no mês de maio. Falando sobre isso, falando né? Sobre Você isso. Viu que sincronicidade? Sincronicidade. E assim, né, Eric, é toda a minha história, né? Eu acho que tá aqui, né, falando sobre isso. Pra mim é muito libertador, porque é muito difícil você ter coragem de contar a sua história. Porque a gente não foi criado, né, para falar. Então, assim, falar sobre tudo isso, né, olhar, contar a história, olha, cresci assim, tive isso exige coragem, né, e passar a minha história. Eu tenho um grande sonho, que aos 50 anos eu vou escrever um livro, né, sobre cura, né, sobre como eu venho me curando, né, como eu me desperto através do outro. Eu não acho que a gente viva sozinho na vida. As pessoas, elas são o maior presente que a gente tem na nossa vida. Se nós soubéssemos que todo tipo de relação traz pra gente a possibilidade de crescimento, a gente se relacionaria, né, muito melhor, né, com mais amor, com mais segurança. A gente não trocava as nossas relações afetivas como a gente troca de roupa, por exemplo. Porque o outro, ele vem trazendo a possibilidade da nossa mudança. É só o outro que provoca isso em mim. Sozinha eu não dou conta. Ninguém vive sozinho. Eu não preciso do outro, né? A fala hoje é assim, né? A gente sabe que as relações afetivas hoje estão muito distantes, né? A mulher assumiu um papel. Eu não preciso de homem. Eu faço tudo. Pra que eu quero? E não é sobre isso, é sobre a possibilidade de você aprender, porque com o outro você aprende respeito, você aprende a olhar a dor, você cria empatia, você cresce, né? Então o outro, ele é a sua possibilidade de cura, assim. E hoje eu sou extremamente, assim, agradecida por cada pessoa que passa no consultório, que eu tenho a oportunidade de levar um pouco dessa transformação e mostrar para ela que ela pode. Através do amor. Baseado nisso que você estava me falando, você me fez lembrar do Yin Yang, né? Você falou em um dado momento também sobre sombras, tocou no assunto de sincronicidade. Sim. E eu acho que talvez seja agora o momento de a gente falar da física quântica que faz parte da sua vida. Pra mim tudo é física quântica, né? Pra mim tudo é energia, pra mim tudo é movimento, né? Tudo vibra, né, Eric? Essa caneca tem uma vibração, o caderno uma vibração, a mesa uma vibração, a nossa fala tem uma vibração. E a física quântica, ela é esse lugar de vibração e de energia, né? Tudo é uma energia só? Tudo é uma energia, tudo tem movimento. Vindo do quê? Do Criador? Vindo do Criador, que é o universo, né? Pra mim, o Criador, ele é o universo. Tanto, Eric, que é assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente deseja. Lei da atração? Total. O que você quer, você consegue. Porém, o universo, ele não é claro como eu e você. Aqui a gente tem uma caneca. Você me ofereceu uma água. Beleza. Pro universo, você tem que falar, olha, é uma caneca branca, tem água e é pra você beber. Sabe, às vezes você fala assim, nossa, eu tô precisando de dinheiro.
preciso de dinheiro, preciso pagar conta. E aí você sai para uma caminhada e você tropeça numa moeda de 5 centavos. Pô, 5 centavos? Mas você não falou pro universo que você queria dinheiro? Você não disse para ele quanto que você queria. Entende? Então, a física quântica, a lei da atração, o universo, ele é muito, o que você quer, você consegue. Só que às vezes a gente tem a tendência a imaginar coisas que a gente, querer coisas que a gente não tem certeza. Tá um pouco perigoso também. Demais. Porque ele vem pra você, só que aí você vai dar conta? Você tá pronto? Eric, é fato, relacionamento. Às vezes as pessoas falam, não, porque eu quero um relacionamento e eu tô pronto. Tá bom. Aí chega um relacionamento. Aí o que você começa a fazer? Ah, não me serve. Ai, olha, ixi, não tá dando certo, que a pessoa discute. Ixi, ó, a pessoa tá indo pro norte, eu tô indo pro sul. Mas você não pediu um relacionamento? Tá vendo como você pede e você não tá pronto? Então, assim, você tem que saber o que você quer. Você tem que olhar e entender, porque o que você quer, você cria, né? É a força, é o pensamento ali. Você coloca energia naquilo e aquilo vai com uma velocidade, esse poder nós temos. E a física quântica explica muito isso, né? Você tá tomando uma medicação, por exemplo. Se você focar que aquilo te faz bem, Eric, água com açúcar te cura. Pode perceber. Sabe quando você tá, tipo assim, desesperado? Que você tá tremendo e tá angustiado, e aquela coisa ruim, alguém chega e fala, respira, toma essa água. Você não se acalma? Entende? Então, é sobre você conseguir mergulhar um pouquinho de falar a coisa certa, desejar o que é certo. Desejar aquilo que você realmente tá pronto. Porque às vezes você não tá pronto. Eu vi uma informação, né? Acho que foi até num podcast, sobre essa questão do cérebro não saber identificar muito bem o que é real, o que não é, né? E aí falava-se alguma coisa do tipo assim, ó, imagina que você tá com muita vontade de uma bebida específica, vai, um ovo maltine, um exemplo. E você na sua mente imaginar, não, eu tô tomando, aquilo passa. Passa. De repente você tá satisfeito sem ter tomado o negócio. E eu comecei a fazer uns testes, eu falei, vou começar a fazer isso. E eu comecei a ver que, cara, não é que isso é real? É mente, né? Eu tava com vontade de tomar um açaí, eu falei, quer saber, eu vou fazer aqui um negócio. Falei, mano, parece que passou. É a mente. É o poder da mente, né? Ao mesmo tempo que a mente mente o tempo todo pra gente, né? 90%, Eric, dos seus pensamentos é inconsciente. 10% é consciente. Então, o que é consciente é só a pontinha do iceberg. Só a o que está abaixo ali... Exatamente. E aí é medo, né? E aí é angústia, porque nós temos medo do desconhecido, né? A gente não encara o desconhecido, vou lá, entendeu? Não, né? Então, quando vem alguma coisa, né? Quando vem uma sensação, por exemplo, por que tá vindo essa sensação? Né? Da onde vem isso? Provavelmente, Eric, isso tá no nosso inconsciente. É a linha do tempo, né? Não tem como. E aí essa dificuldade de entender o que é consciente e o que é inconsciente, né? Meditação, né? Presente, estado de presença. Aqui a gente tem que estar presente, né? A gente não está conversando, a gente está aqui. Então, se a gente não estiver aqui, não vai ter sentido. Começa o negócio dispersar, a coisa começa a não fluir. É estado de presença, esteja inteiro. Você tem que estar presente. Porque se você não estiver presente, você se perde um pouquinho, você perde a direção, né? Então, a mente é assim, eu sou alucinada por mentes. Eu acho incrível, eu acho o poder que nós temos, Eric. E aí a gente entra, né? Então, você imagina você tendo esse poder, canalizando isso e trabalhando a sua espiritualidade, que é a fé. Não tem como dar errado. Não tem. E não tem mágica, tá? Não tem pó mágico. Não existe. Eu falo que se tivesse um pozinho mágico, eu estaria em Dubai, eu mandaria os pozinhos e aí você beberia e estaria curado, maravilhoso. Então, assim, ó, olhar pra dor dói, buscar conhecimento dói. Você vai descobrir coisas suas que não são legais, mas é libertador. O caminho, ele é um só. Não adianta você ficar, você imagina um carro parado numa paisagem linda. Vai chegar uma hora que você não vai cansar dessa paisagem? Você vai ter que fazer movimento. Assim é a vida. A vida é esse carro que não pode parar. E não importa a chegada. É o caminho que você vai percorrer.
Marisa, cada vez mais a gente ouve falar que o mal do século XXI tem sido os problemas psicossomáticos. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Aí tem agora a fibromialgia que vem crescendo cada vez mais. É uma coisa que a gente nem ouvia falar no passado, né? Sim. E aí? E aí você, um pouquinho antes, você citou a questão das medicações. Uhum. Quer falar alguma coisa sobre isso? Eric, todas as dores têm fundo emocional, né? Quando o seu Toda corpo, doença? Praticamente. Toda dor, quando ela chega no teu físico, a sua alma já está doente, né? Então, se observar a fibromialgia, por exemplo, hoje a gente tem estudos que ela está extremamente ligada aos emocionais, né? A nossa parte emocional. Física quântica fala sobre isso, né? Se você tem uma dor, aquela dor, ela tem um fator ali emocional. Óbvio, Eric, que assim, ó, a ciência é uma das coisas mais incríveis que aconteceu pra gente. Eu sou super assim, eu sigo um médico, o Dr. Zé Balos, não sei se você conhece. Ele é um infectologista ouvi do falar. Einstein em São Paulo. Inclusive, a filha dele é especialista em Theta Healing. E assim, ele manda todos os pacientes dele para a filha dele, para tratar isso, né? Então, assim, você vê que é uma coisa ligada à outra, porque o Theta Healing, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar esse lugar de autoconhecimento, ele vai trabalhar as questões emocionais, ele trabalha a raiz. E aí a medicação que ele tá dando para certa dor, porque ele chegou à conclusão que às vezes a dor na cabeça, ela não tem fundo físico, ela tem fundo emocional, né? Então, buscar esse lugar, né, não tapar, né, a dor, não camuflar, porque nós temos a crença de camuflar. O que a gente faz, Eric? Você tem uma dor de cabeça, você faz o quê? Normalmente o pessoal vai para medicação. Exatamente, Remédio. Você não quer sentir dor. Né? Você tem uma dor de estômago, vou beber um remédio. Mas você foi buscar na raiz essa dor? Você foi investigar essa dor? Primeiro vamos olhar por que essa dor chegou. Quando que ela chegou? Em que momento você sentiu ela? O que você passou para chegar nessa dor? Então, entender a dor também faz com que ela se alivie. Ela também é um jeito de cura, né? Então, a fibromialgia, por exemplo, não tem cura. Você controla, e é terrível. Mas ela tem um fundo extremamente emocional. Quanto mais equilibrado você está, quanto mais você se conhece, menos dor você sente. Então, nós não somos treinados a sentir dor. A gente é treinado, quando vem a dor, toma o remédio. Né? A gente vive uma geração agora, a gente estava conversando, né, antes de entrar aqui, que a gente vive na geração da medicação, né, Eric? Então, a gente toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para se manter bem durante o dia, remédio para concentração, né, de estudos, remédio para emagrecer. Toma remédio para curar os efeitos negativos que o remédio causou. Exatamente. Pode, né, que são os cigarros eletrônicos para estar um momento ali relax, né? E aí era pra gente estar usando isso a nosso favor, e hoje isso é tão distorcido, né? Passar por um processo, por exemplo, de emagrecimento, e não tô criticando não, tá? Eu acho que assim, cada um sabe o sapato que tá calçando, tá tudo certo. Mas não seria interessante você ter a compreensão que a comida são as emoções? A gente come pelas emoções. Você come para ter um coração quentinho. E aí, olhar para isso e compreender, não era melhor você se conhecer e fazer uma reeducação alimentar do que você ingerir um remédio para emagrecer? Eu não consigo dormir. Por que você não consegue dormir? Você tem ansiedade, você tem preocupações? Quais são as suas preocupações? Diga quais são as preocupações, fale sobre elas. Mas aí você vai engolindo elas e aí você fala assim, eu preciso dormir. Dormir normalmente é uma fuga, né? Porque você dorme e esquece do que está acontecendo. E aí, eu preciso fumar porque eu preciso dar uma relaxada. Mas você não consegue relaxar com você? Você tem que ter o uso de algo? Então, a nossa crença, né? A gente vem de muitas crenças, né? Culturalmente, olha para você ver a distorção que nós temos. Culturalmente, nós aprendemos que tudo a gente comemora com comida e com bebida. Você já viu alguma comemoração sem comida e sem bebida? Difícil, hein? E hoje, qual é o maior vício do brasileiro, por exemplo? Ou a bebida, né? Ela é uma droga em excesso. E aí, qual é o maior vício? É a comida. E aí, assim, se para comemorar tudo tem comida, como é que eu faço regime para emagrecer?
Olha, sabe, você começa a juntar, você fala, gente, tá tudo muito distorcido. Você precisa ter se olhar pra dentro e falar, opa, tem algo aí que não tá legal, né? Então, se tudo é comemorado com comida, hoje eu tenho restrição alimentar. Aí você pensa, uai, né? Então, a gente tem, é cultural algumas coisas, né, Eric? Fica como uma reflexão para todo mundo. Tudo que nós conversamos aqui tem relação com esses livros que você trouxe aqui pra gente? Quer apresentar pra gente? Muito, muito. Mostra aqui pra câmera. Esse livro aqui, Estar Bem Aqui, é da Mariana Ferrão. Conhece Mariana Ferrão? Que Não. fez o programa Bem-Estar na Globo. Conheço. Esse Só não lembrava livro, de nome assim. Ela escreveu é a mesma? a mesma, Estar Bem Aqui, da Mariana Ferrão. Esse livro conta muito, né, a história dela. A Mariana Ferrão, ela foi um despertar de algumas palavras minhas. Por exemplo, gratidão. Em 2017, eu estava deitada, era umas 6 horas da manhã, e ela tinha postado na rede social algo falando sobre perdão. E eu comentei essa frase. Era 11 horas, eu recebi uma ligação da produção dizendo se eu poderia gravar um vídeo para o final do ano falando sobre perdão, que no programa Bem-Estar estaria ali alguns médicos falando sobre o perdão, né, cardiologista, clínico geral, falando o que o perdão pode causar de doença em você. Na hora achei que fosse uma pegadinha, enfim, falei, gente, milhares de pessoas comentou, como é que o meu foi... Eu falei, tá bom, gravei e tal, e realmente foi ao ar de 2017 para 2018, e eu falei, no momento, eu falei que o perdão leva à gratidão. Não tem como você ser grato sem você perdoar. Só que na hora, o que eu entendo como perdão é se perdoar, Eric. Eu me coloco num lugar assim, ó. Primeiro que Deus não perdoa, porque Deus não julga, né? A gente tem uma mania de falar assim, Deus vai te perdoar. Mas se ele não julga, como é que ele vai perdoar? Ele te entende. Ele não julga. Deus não julga ninguém. Deus julga? Não. Ele não vai julgar. Então, ele não vai te perdoar. E quando eu falo assim, nossa, Eric, você me perdoa? Você se coloca num lugar muito maior que Deus, que Jesus. Porque você se coloca num lugar de, mas assim, você tem que me perdoar. Não. Quem tem que se perdoar sou eu. Eu me perdoo por ter te feito um mal e tá tudo certo. Então, é o auto-perdão. O perdão, ele é algo que você dá pra você. Eu peço perdão por algo que eu te fiz. E aí você fala, ai Marisa, eu te perdoo. Você se coloca num lugar muito alto. Até maior que Deus, né? Porque você tá perdoando, né? Quem é você? Mas eu fico remoendo aquilo, eu não me perdoo. Então, esse livro Estar Bem Aqui me trouxe muito isso, que é você se perdoar. Se perdoe, sabe? Tudo que você viveu até agora, Eric, não define quem é você. Tá? Então, tudo que você vivenciou não te define. De agora em diante, você pode fazer diferente. Você tem a oportunidade da escolha, mas sustente a sua escolha e um passinho de cada vez. Interessante. Tem gente, às vezes, esperando, não, será que na próxima reencarnação eu vou viver uma vida diferente? Deita, dorme, no dia seguinte faz diferente. Né? Tem a oportunidade no dia seguinte. Todos os dias, né? E um outro livro é este aqui, que é Um Dia Sem Reclamar. Eric, nós reclamamos o tempo todo. Nada nunca tá bom. Se você tem trabalho, você tá trabalhando demais. Se tá calor, tá calor demais. Né? Se você comeu demais. Pode perceber. Você não sabe olhar e falar, putz, estou indo pro meu trabalho, graças a Deus. É difícil? É difícil. Mas o meu trabalho me proporciona ter a minha casa, me proporciona ter meu carro, ter as viagens. Então, só faz um teste, mas não é fácil, tá? Um dia sem reclamar. Porque o tempo todo... E esse livro é um livro novo que eu tô lendo, que chama Geração Ansiosa, que trata muito da nossa realidade de hoje, né, Eric? Aqui ele relata, Eric, onde tudo começou, ali em 2012, que foi... a expansão ali do Instagram, da Facebook, né? E ele fala sobre as meninas, né? Que a rede social, toda essa tecnologia para as meninas foi rede social. Então, a partir dali, as meninas começaram a competir de corpo. Ali foi onde os adolescentes começaram a ter muitos problemas. E os meninos, ele relata sobre videogames e pornografia. Então, é um livro muito interessante que fala sobre a infância, né? Acelerada. Hoje, a criança não pode nada sozinho, né, Eric? Então, hoje tudo é supervisionado, então a criança ela não tem autonomia.
né? Ai, deixa ela brincar. Não, ela tá sempre sendo vigiada por alguém, como se algo ruim fosse acontecer a todo instante. Então, isso tá trazendo muita ansiedade para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. É um livro que eu comecei recentemente, foi uma indicação, mas é um livro muito importante para a gente entender um pouquinho que é o momento da gente tirar o pé do acelerador, principalmente de tanta tecnologia e de tanto estímulos, porque nós somos estimulados o tempo todo, né, Eric? A gente só vive à base de estímulos, né? Excelente, Marisa. A gente está indo para a reta final do nosso podcast e muitas pessoas que estão em casa, de repente, caíram até de paraquedas aqui no vídeo, estavam zapeando pelo YouTube, estão assistindo e estão gostando, chegaram até esse momento aqui. Que mensagem você traria para as pessoas que perdeu as esperanças? Tem uma câmera aqui, de repente alguém que está pensando em dar cabo da própria vida, não quer mais viver. O que você teria para trazer diretamente para as pessoas? Respira 1 minuto e procure se conhecer. E tem solução, né? Eu acho que não existe dor que possa acabar com a sua própria vida, né? Só para 1 minuto e olha para dentro de você. Se você buscar fora, você nunca vai encontrar respostas. Mas olhe para dentro. Eu acho que se conhecer é o melhor remédio que você tem para você mesmo. Muito bem. Vamos divulgar o seu trabalho agora? Fala para as pessoas que estão em casa o seu Instagram e tudo aquilo que você faz. Eu sou a Marisa, eu atendo em Valinhos, né? Eu tenho uma sala na Clínica Inspira. Atendo de segunda a sexta-feira, né? Atendo online também, com terapia holística, com ferramentas como Theta Healing, como Reiki, como Barra de Axis, que são ferramentas que ajudam a gente a ter compreensão pelo momento ou pela dificuldade que a gente está passando, né? A terapia holística, ela é uma terapia que ela integra, né? A gente trabalha um todo, então a gente trabalha o aqui e agora, o que aconteceu lá na sua infância, a gente procura compreender a sua história. É um lugar de fala seguro, né? Então a gente fala que assim, você pode falar que você tá seguro ali. E também trabalho como doula, né? Foi um presente muito grande aí que eu recebi e é uma coisa extraordinária você ver o nascimento de uma vida, né? Então, para mim é fascinante. Sou massoterapeuta, que eu acredito também que a mão, né, ela tem um grande poder de cura, então o toque, ele além de ser relaxante, ele cura também, né? Então, depende muito do que a pessoa procura, né? Então, são algumas ferramentas que a gente trabalha para estar ajudando as pessoas aí a ter um pouco mais de qualidade de vida e não ter medo da própria história, não ter medo da sua sombra, né? Digamos que pra gente ver luz, a gente precisa, né? Eu costumo dizer que eu sou uma lanterna. Então tá escuro, ó, eu tô aqui, hein? Pode vir, eu tô com medo. Não, vem, vai dar certo, vai dar bom. Vamos lá, vamos juntos. Então eu falo que a dor, quando ela é dividida, ela é muito melhor de ser compreendida, né? E aí meu Instagram é de Corpo e Alma Marisa. Ainda não trabalho muito com rede social por conta de falta de tempo e também eu preciso ter essa compreensão, né, de que para um lado bom é excelente, né, ter essa mediação assim. Mas quem quiser, fique à vontade. Amei participar aqui do podcast, muito interessante. Quem que te indicou? A terapeuta Daniele? Daniele. Agradecer, né? A indicação da terapeuta Daniele. A terapeuta Daniele, que na realidade é minha psicóloga. Então, assim, me sinto extremamente honrada, porque a minha psicóloga me indicou, né? Então, é uma pessoa incrível também. Espero que ela tenha essa oportunidade. Uma pessoa, assim, que tem uma vivência de vida incrível dentro da Espero que um dia ela esteja aqui com a gente. Não, olha, que não falte oportunidade. Certeza. Olha, tenho 2 minutos aqui. Dá tempo de você indicar um filme ou uma série para os nossos amigos cinéfilos que estão lá em casa. Estão em casa assistindo. Cara, filme recente, inexplicável. Adoro um drama. Tá onde? Onde encontra esse Netflix. Filme? Ele é um filme que ele relata muito a questão da fé, né? Eu gosto muito de assistir filmes de drama, história real, até para análise de caso. Então, Inexplicável, ele vai tratar muito a questão aí da fé. Bem interessante. Logicamente, é um filme que traz ali um pouco de emoção. Filme nacional, né? Nacional, com atores nacional. E eu acho que a gente precisa também, né? Apoiar aí esses artistas que tá ali, que tá, né? É nossa raiz, né? Então, isso é muito, muito legal. Filme
filme, Comer, Rezar e Amar, é um dos filmes que me trouxe. Julia Roberts, né? Nossa, apaixonada. Eu já assisti esse filme 5 vezes. Cada vez que eu assisto, eu entendo diferente. Eu tenho uma compreensão. Então, como é interessante, né? Você assiste uma vez, você tem uma compreensão, você assiste... Então, é um filme, assim, pra vida. Eu acho super interessante. Tem uma série legal também? Adolescentes. Adolescência, Adolescência, né? Que Netflix é também. Netflix, que conta a história ali bem complexa ali de um menino, né? Que vai lá, que comete ali uma atrocidade, né? É muito pra gente pensar, né? Ele vive, né, um ambiente tóxico, né? Ele tem um pai que viveu num ambiente tóxico, o pai é agressivo, o pai não tem essa conversa, esse diálogo, e ele cresce nesse ambiente também. Então, é uma série bem interessante para se assistir. Gosto bastante. Maravilha, Marisa. Eu acho que a nossa missão aqui está cumprida. Se a nossa intenção era de levar conhecimento, despertar de consciência e luz, acho que a gente conseguiu. Que bom, né? Espero. E que no futuro você possa estar aqui novamente com a gente. Quem sabe a gente faça uma sessão de perguntas e respostas com quem assistiu. Com quem assistiu, né? Se tem alguma dúvida. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Isso, por favor, qualquer dúvida sobre o podcast de hoje, deixa aí nos comentários, que depois a gente pode fazer aí perguntas e respostas e tá ajudando aí quem tá precisando nesse momento. A quem está em casa, então, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é gratuito, e até o próximo vídeo. Valeu!